Vamos então retomar aqui para esse último bloco? Vou colocar aqui o slide na tela. Deixa eu travar. Essa alteração, ela vem sendo bastante criticada por conta do próprio acesso à justiça. Vamos fazer a leitura e aí eu comento com vocês. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais da parte sucumbente, na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita, o que altera o disposto na súmula 457. Por que essa questão tem relevância? Claro que existe um número exagerado de perícias, existem pedidos de perícias que não tem nenhuma relação com os anexos das NRs ali, da 15 e 16, no NR 15 e NR 13 ou 14, que trata dessas questões, o que seria, o que daria ensejo à insalubridade, o rol ali do 193, o que dá ensejo à periculosidade. Então, existem perícias que não têm sentido, existem perícias que não têm sentido, mas daí você condenar a parte sucumbente quando ela é beneficiária da justiça gratuita, muitas vezes nós estamos falando, senhores, numa legião de empregados que recebem salário mínimo. E aí talvez você me diga, mas ele tem a gratuidade de justiça. Só que o valor das custas que estariam abrangidos nessa questão da gratuidade de justiça, eles são muito menores do que os valores dos honorários de um perito. Então, você pode provocar uma lesão a um trabalhador desempregado se ele tiver que custear uma perícia negativa. Claro que o intuito de evitar um pedido abusivo de perícia porque não existe uma consequência é bom, mas é preciso avaliar o impacto disso de quando o pedido foi feito dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade, que, claro, são parâmetros subjetivos, mas, por exemplo, o empregado alega que ele trabalhava com excesso de ruído. De fato, havia um excesso, mas o EPI neutralizou, ele não tinha como saber disso antes que houvesse uma apuração pericial. Existem casos em que o laudo é negativo, mas existem outros laudos positivos. E isso fica numa zona cinza na justiça. Então é preciso observar com cautela essa alteração. 790B altera o disposto da súmula 457. Vamos avançar um pouquinho. Essa é uma das mudanças que eu considero muito positivas. Nunca me pareceu razoável que na justiça especializada não existisse o pagamento de honorários de sucumbência, exceto ali nos termos daquela instrução 27, as causas que não tratam de relação de emprego, por exemplo. E não me parecia razoável porque o advogado é essencial à justiça. E a gente tem que observar, ainda que se diga, um dos argumentos é a existência do próprio juspostulandi, a sociedade, hoje, uma sociedade massificada é muito mais complexa do que esse juspostulandi da década de 50. Hoje, nos grandes centros, até o momento, eu só vi juspostulandi de empregador. De empregado, eu nunca vi. E claro, são situações em que a empresa já não tem mais condição de arcar com o profissional e ela vai à audiência para tentar resolver. Agora, esse empregador que comparece à audiência sem o advogado, eu posso dizer de todos os casos que eu tive contato, a ampla defesa e o contraditório dele ficaram absolutamente prejudicados. Eles fazem as razões orais em mesa, mas eles não contestam o que precisa ser contestado, porque não existe um conhecimento técnico. A juntada de documentos é impertinente, você junta por uma questão de obrigação, mas muitas vezes os documentos que esse empregador desassistir de advogado junta não tem nenhuma relação, não tem nenhuma relevância, e o que era importante não foi juntado, mais uma vez porque ele não tem habilitação. Então, esse argumento de que existe o juspostulandi para argumentos que
conseguiu vingar até os dias atuais, incrivelmente. Em 2017 esse argumento vingou. Pra mim nunca fez sentido. Você precisa valorizar a advocacia, você precisa valorizar o profissional que trabalha. A gente sabe que, embora a advocacia seja um ramo mais rápido do que as outras justiças, existem causas que tramitam 5 anos, 6 anos, não é o padrão, mas existem causas tramitando há 10 anos na justiça. Então não é razoável que esse advogado na justiça estadual ele tenha remuneração e na justiça trabalhista ele não tenha. Me parece que nesse ponto houve um acerto da reforma. Com essa alteração, vou até passar o slide, súmulas 219 e 329 elas caem, porque agora passa a existir um sistema de... Eu coloquei só o caput aqui, vocês precisam fazer o estudo mais individualizado desse artigo, porque ele define ali os critérios para o juiz reconhecer, os critérios que devem embasar a decisão do magistrado em relação à fixação dos honorários, mais ou menos como é feito na justiça estadual. Aqui eu coloquei só o caput para vocês verem que passa a ser uma realidade. Eu creio que é uma vitória da advocacia, que é uma classe tão importante. Não se faz justiça sem advogados, é uma falácia, é uma ilusão atribuir ao juspostulante a inexistência de honorários, porque o juspostulante em alguns tribunais ele praticamente não existe. Em outros existe, mas é uma parcela muito pequena das demandas. Então a massa são processos que são patrocinados e esse profissional precisa ser remunerado a contento. Tá certo? Eu vou pular aqui a súmula 329, que é a mesma matéria. Vamos falar da súmula 377. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês. Mais uma vez, minha opinião pessoal. Eu já achava que a súmula 377 também era uma súmula que legislava, porque não existia previsão legal para essas ressalvas. Há quem entenda, mais uma vez, que é uma interpretação jurisprudencial possível dentro do ordenamento. Entendimento, senhores. Ressalvado o meu, o fato é que o artigo 843 da CLT dizia, o original, diz, né? Não foi revogado, que o preposto precisa ter conhecimento dos fatos. Pela reforma, o preposto expressamente não precisa ser empregado. E a súmula 377 fala que a exceção da micro ou pequena empresa, que tem ali aquela legislação complementar 12308, salvo engano, que está na própria CLT, salvo essa previsão da micro ou da pequena empresa e do empregador doméstico, o preposto teria que ser empregado. Ao meu ver, não existe essa necessidade. E não existe porque o artigo atual, 843, fala que o preposto tem que ter conhecimento dos fatos. Muitas vezes o contador, numa empresa pequena, ele tem mais conhecimento dos fatos do que a moça que está atendendo o balcão e que é registrada, que é seletista. Então, me parece que também, claro, existe margem para a indústria do preposto, aquele preposto, como no juizado especial civil, paga-se um valor e o preposto acompanha o advogado em audiência? Existe. Agora, é conta e risco do empregador. Eu, se advogada do empregado fosse, ficaria feliz de ver um preposto profissional. Porque muitas vezes ele vai ser orientado, mas por não ter trabalhado junto, por não ter vivenciado a realidade fática daquele empregado, ele não vai conseguir reproduzir de maneira fidedigna as questões. Ele não vai conseguir, se o juízo se aprofundar em algumas matérias, ele não vai conseguir enfrentar a contento e a empresa pode sair dali com uma confissão real. Não é nenhuma confissão ficta, é uma confissão real, que não cabe prova em contrário de uma confissão real. Exceto, claro, vício do negócio jurídico, matéria civilista, mas regra geral, se o preposto disser que não tinha intervalo, não tinha intervalo. Não adianta o ponto mostrar uma marcação, um intervalo pré-anotado. O preposto disse que não tinha. Então, assim, eu vejo até, as pessoas falam muito, essa indústria do preposto precisa ser evitada.
Eu, se fosse advogada do empregado, ficaria feliz com um preposto que não tem convívio com a realidade fática. Ao meu ver, parece uma boa alteração. E se ao ver dos senhores não parecer, fato é que, se a reforma passar como posta, a súmula 377 também perde o sentido. Vamos avançar um pouquinho aqui. Vou colocar em tela cheia. Essa súmula é uma questão, eu coloquei até para vocês terem conhecimento, é uma tese prevalecente aqui do TRT de São Paulo. O 844, parágrafo 5º da reforma, fala que, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Pela ótica da súmula 122, nem valeria, né? Já uma coisa induz a outra, pela ótica da súmula. Então, quem aplica, em outros regionais, quem aplica a súmula 122, preposto não está em audiência, nem recebe defesa, não recebe documento e, se for o caso, encerra o processo e conclui para julgamento. Agora, já era essa tese prevalecente número 1 do TRT de São Paulo, nós já utilizamos isso no regional, de receber a defesa e os documentos, de separar esses efeitos da confissão do preposto e da revelia, que seria o ânimos aí de apresentação de defesa. É um debate doutrinário que gerou muita discussão. Se a confissão do preposto ausente induziria a revelia, como entende a súmula 122, entende o TST, ou se valeria como a tese prevalecente número 1 de São Paulo, no sentido de que a confissão não induz a revelia seria afastada porque existe um ânimo de defesa, o advogado está ali, a peça foi apresentada, a documentação foi apresentada. Existe também uma questão que quase nunca se debate, mas a própria busca da verdade real, que na verdade nós sabemos que não é uma verdade real, uma verdade possível. Raramente se chega a uma verdade real estabelecida, você chega a uma verdade possível para julgar de forma mais fidedigna possível. Até sob essa ótica de busca da verdade real, de busca da verdade possível, a juntada da defesa e dos documentos, ela ajuda o magistrado, porque isso é uma coisa que vários juízes que vocês conversarem vão falar. É muito complexo julgar processo de revelia, você julga muito no escuro. Eu tenho por hábito, ainda que ocorra a revelia e que a questão seja fática, pela minha possibilidade de ampla direção do processo ali no 765 da CLT, eu ouço o reclamante. Às vezes é uma jornada 20 horas semanais. Pode acontecer, mas a probabilidade dela não acontecer é maior do que ela acontecer. Então você vai simplesmente acolher uma jornada de 20 horas porque a reclamada foi revel? Eu tenho o hábito de escutar, muitos colegas têm o hábito de escutar o reclamante para delimitar algumas questões. E quando os pedidos são absurdos, improcedência. A revelia não conduziria automaticamente à procedência desses pedidos. Então, assim, são processos muito complexos para o magistrado julgar, porque se julga muito no escuro. Você tem a versão ali, às vezes você tem um depoimento que não aclara muito e você precisa julgar com o que você tem no processo. Possibilitada a juntada de defesa e de documentos, fica mais fácil, para que você tenha uma sentença mais fidedigna à realidade, à vida entre as partes. Vamos avançar aqui um pouquinho? Esse artigo 882, aqui não sei se vocês notaram, conforme a gente foi caminhando e eu fui na sequência dos artigos, aqui já são matérias mais processuais, não são matérias de direito material. Por isso, toda aquela minha indignação do começo da aula, ela foi aparentemente reduzida, porque o problema da reforma, ao meu ver, o grande problema da reforma, ao meu ver, são as questões de direito material.
no direito processual existem avanços. Eu postei, inclusive, na comunidade do Facebook, ali no Juntos Somos Fortes, um texto bem interessante de um doutrinador que analisou diversos pontos da reforma trabalhista sob a ótica processual e existem várias vantagens, vários avanços. Então, do ponto de vista processual, a reforma ela não é tão problemática como ela o é do ponto de vista material. Dito isso, é uma questão processual aqui. Passou a ser aceito possibilidade de seguro garantia. Hoje o que a gente tem é aquela ordem estática ali que diz que o dinheiro é o prioritário. Então, muitas vezes a empresa vem, junta um seguro garantia e ainda assim ela sofre uma penhora, o seguro garantia é desentranhado, porque o magistrado entende que tem que seguir a ordem prevista ali no Código de Processo Civil e o que tem que ser depositado é o dinheiro. Então, para evitar essa discussão de se pode, se não pode, se a ordem é tão estática, esse artigo ele fala que o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente atualizada e acrescida das despesas processuais, a apresentação de seguro garantia. Ou seja, passou a ser possível, sem se questionar se, mas é um banco, o banco tem dinheiro. E me parece, inclusive, eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas seguro-garantia ele é custoso. Um empregador comum não vai garantir com seguro-garantia, porque você tem que pagar um custo para que esse seguro-garantia seja gerado. E depois, no momento de pagamento final, você, além desse custo, vai pagar a execução inteira. Então, o empregador comum não se utiliza de seguro-garantia, pela burocracia e pelo procedimento custoso. Quem se utiliza de seguro-garantia, e me parece que nesse aspecto a reforma foi direcionada a essas empresas, são os bancos. Quem gera seguro-garantia, senhores? São seguradoras. Muitos bancos têm seguradoras, são grupos econômicos. Então, para o banco é vantagem gerar esse seguro-garantia e continuar trabalhando com aquele dinheiro da execução. Me parece que nesse aspecto a reforma foi exclusivamente direcionada para o lobby, a gente sabe. Infelizmente, o nosso sistema, antes de reforma trabalhista e previdenciária, nós deveríamos falar em reforma política. Nós temos um sistema político corrompido. Esse financiamento privado de campanha impacta diretamente nos interesses que são defendidos ali. E nesse aspecto, me parece que o interesse defendido foi o interesse dos bancos. Também não vejo grandes problemas, porque, ainda que seja uma reforma direcionada, se essa garantia, se todo o valor da execução é controvertido, essa garantia de fato segurou, porque ela pode ser convertida em dinheiro, a seguradora tem que pagar. Se houver valor incontroverso, o juízo pode intimar que o incontroverso, como é possível a liberação, as partes já acordaram que aquele valor não existe mais discussão, o juízo pode intimar para que a parte incontroversa seja paga em dinheiro, possibilitando o alvará, dando a parte o que é de direito. Afinal de contas, nós estamos discutindo parcelas de natureza alimentar, por força do Código Tributário Nacional e da própria Constituição. E a parte controversa, aquela parte que o banco ou outra empresa vai discutir em sede de embargos, em sede de agravo de petição, recurso de revista em execução, enfim, essa parte ser garantida com um seguro, porque de fato não poderia haver liberação, existe ainda uma discussão, e quando esse processo retornar com a decisão definitiva, faça a substituição. Então não me parece também muito problemático esse ponto aqui da reforma. Vamos avançar um pouquinho? Esse é o nosso último slide, na verdade, desses pontos de impacto da reforma nas súmulas. O depósito recursal, existem alterações bastante sensíveis. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, empreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Hoje isso não existe, ou paga-se integral
ou o recurso é deserto. E esse recurso não vai ser conhecido. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Em relação às empresas em recuperação judicial, também não existe até o momento essa previsão. Então, e também a questão da fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Atualmente, só é possível fazer o pagamento de depósito recursal em dinheiro. Você não pode oferecer um seguro-garantia. Também houve... então, são alterações bastante sensíveis nessa sistemática de depósito recursal. Elas impactam diretamente no conteúdo da súmula 228. E é sempre importante lembrar que aqui me parece que a reforma não andou bem, processualmente falando. Porque qual é o objetivo do depósito recursal? É a garantia da execução. Se você reduz essa garantia da execução, você pode ser que lá na frente esse empregador não tenha mais condição de arcar e às vezes aquele depósito, por exemplo, hoje o recurso ordinário são quase 10 mil reais, aquele depósito pagaria o processo. Às vezes a parte também entrou com recurso de revista, a gente foi para quase mais 20 mil de recolhimento, então às vezes esse processo chegava em vias de liquidação com o processo quitado, com os valores ali. Com essa redução, pode ser que lá na frente, a gente sabe que a empresa no Brasil, muitas vezes até por conta da necessidade de uma reforma também tributária, recolhe-se muito e recolhe-se mal, recolhe-se sem observar quem pode contribuir mais. O fato é que muitas empresas não sobrevivem sequer 2 anos no mercado. E às vezes o processo trabalhista tramita por mais de 2 anos. Então, quando você desprotege essa garantia do juízo, você tem impacto lá na frente. Você pode ter o famoso ganhou, mas não vai levar. Porque a empresa não tem mais como custear, não tem mais patrimônio, ainda que você invada a esfera do patrimônio societário. Às vezes você não consegue. Não consegue, não tem bem, não tem como suportar. Vocês já não viram decisão? Penhorou o crédito da nota fiscal paulista, R$150. Você tenta, de alguma maneira, quitar alguma coisa, mas às vezes não é possível. Então aqui me parece que a reforma não andou bem. Em relação ao seguro-garantia também não vejo grandes discussões, porque esse seguro-garantia segurador ele é obrigado a ser transformado em dinheiro, se necessário for, então não vejo maiores problemas e de fato as empresas que se utilizam normalmente são empresas que têm condição de custear a execução do processo. Agora, a diminuição dos valores me parece que não caminhou bem. Contudo, é o que temos, senhores. Vou colocar aqui na tela um último slide para vocês, para a gente finalizar essa aula, com todas as alterações que nós estudamos agora nesses 4 blocos. São 27 súmulas alteradas. Eu coloquei um asterisco porque, lembra ali no artigo 8º, parágrafo 3º, ficou aí um 30, mas é parágrafo 3º? Eu mencionei para vocês que eu só fiz um estudo dos verbetes até a súmula de número 100. Dali para frente eu não fiz um estudo mais profundo, porque não é uma alteração direta, é uma alteração indireta. Então, pode ser que existam mais súmulas. E aí talvez você diga, nossa, mas só 27, achei que era mais. O problema é que a gente tem muita súmula cancelada, muita súmula em desuso, porque a legislação alterou e a súmula ficou lá, perdeu aquela súmula que fala do decreto do ferroviário, aquele decreto nem existe mais, gente. Aquele decreto acabou e a súmula tá lá. O impacto ele é muito grande porque ele impactou em matérias que só de bater o olho a gente já consegue ver que são matérias assim centrais do direito material do trabalho. Súmula 6, equiparação, 85, jornada, 90 horas in itinere, 114, prescrição intercorrente, 129, grupo econômico, 219 e 329, aí me parece que andou bem, mas a questão dos honorários. Súmula 437, jornada de novo, 444, jornada outra vez. A súmula ela causou impactos em matérias que são absolutamente centrais. São matérias do cotidiano, da rotina da Justiça do Trabalho. É muito difícil o magistrado pegar uma ação que não discuta
jornada e equiparação salarial. Ou discute jornada, ou discute equiparação, ou discute as duas coisas. É dificílimo você pegar um processo. Nós sabemos, a realidade da Justiça do Trabalho, ela não é a realidade da Justiça Estadual, não são 2, 3 pedidos, existe uma acumulação de 30, 35. Quantas iniciais os pedidos vão de A a Z, quando chega no Z, o rol vem Z1, Z2, Z3. Então nós temos uma acumulação absurda de pedidos, né, em relação... e não digo absurdo porque se acumulou demais, tem que ser assim, não dá para fazer uma demanda para cada coisa. Eu digo absurdo sim em comparação à complexidade dos processos da Justiça Estadual. E você tem nessa acumulação, que é a prática da rotina trabalhista, quase todas essas matérias. Dificilmente você tem um processo que, por exemplo, só discute dano moral. E foi impactado. Porque não é objeto da aula, por não ter havido correspondência com súmula, mas o dano moral, pelo projeto da reforma, ele é tarifado. Nesse aspecto bastante inconstitucional, ao meu ver. É como se você diferenciasse a dignidade de uma pessoa pobre da dignidade de uma pessoa que tem dinheiro, quando você vincula a indenização pela lesão sofrida ao salário que essa pessoa recebe. Então, o impacto é muito grande na legislação, e quando a gente estuda olhando, fazendo esse comparativo com súmulas, isso fica muito claro. Senhores, é isso. Agradeço a presença, a paciência e até a próxima. Obrigada.